Você acredita na provisão de Deus na sua vida? Sim, você crê que Deus te conduz por caminhos que nem sempre você entende o porquê? Meu amado, minha amada, se você chegou até este vídeo, então não foi por acaso, foi a boa mão de Deus que trouxe você até aqui para receber essa palavra de bênção de Deus para a sua vida. Talvez você esteja cansado, ferido, sem respostas na sua vida. Ou talvez a vida tenha te colocado contra a parede, mas eu preciso te dizer algo agora. Isso que você está passando não é o fim da sua história. Então, enquanto você está vivo, existe esperança para você. E eu quero trazer à sua memória um dos textos mais lindos, mais citados e mais pregados de toda a Bíblia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. E eu sei que você pode, junto comigo, recitar de cor agora em voz alta. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amado, a vida tem uma capacidade impressionante de nos surpreender, mas nem sempre de forma boa. Muitas vezes passamos por crises financeiras, problemas familiares, doenças, decepções, perdas. E muitas vezes o maior problema não é o que está acontecendo ao nosso redor. A maioria das vezes, o problema acontece ou começa a acontecer é dentro de nós. Porque quando a nossa esperança morre por dentro, tudo perde o sentido. Mas o profeta Jeremias, no meio do caos, da dor e da destruição, Jeremias, quando escreve esses poemas em Lamentações, ele tinha acabado de ver a sua amada cidade, Jerusalém, destruída pelos babilônios. O templo de Deus, o lindo templo de Salomão, tinha sido destruído, posto abaixo. Os melhores, os mais jovens, os mais inteligentes tinham sido levados cativos, presos para a Babilônia. Só ficaram os doentes, os marginalizados, numa cidade destruída, com muros destruídos e em chamas. Depois dessa tristeza toda, ao olhar Jerusalém desse jeito, a ver seu povo, seus jovens, sendo levados embora para uma terra distante, Jeremias declara algo poderoso. Eu escolho lembrar daquilo que me dá esperança. Sim, ao contemplar, ao olhar Jerusalém destruída, ele não se entregou, ele não se abateu. Jeremias não se desesperou. Ele traz essas palavras que hoje são bênçãos para a nossa vida. Eu escolho lembrar daquilo que me dá esperança. Isso mesmo, meu amado e minha amada, olhando para a destruição de sua cidade, olhando para o seu povo sendo levado prisioneiro para a Babilônia, olhando para o templo de Deus destruído, olhando para todo esse caos, o profeta Jeremias ainda assim afirma: eu escolho lembrar daquilo que me dá esperança. E sabe o que isso significa para mim e para você que me assiste neste vídeo? Isso significa que a esperança não é um sentimento automático, é uma decisão. Isso mesmo, esperança não é um sentimento automático, esperança é uma decisão. E eu aprendo com este maravilhoso e poderoso texto de Lamentações 3:21, 5 grandes e breves verdades de esperança para a minha vida. A primeira verdade de esperança é que a esperança verdadeira
não depende do cenário. Você ouviu bem o que eu disse aqui. Jeremias, ao escrever esses poemas, ele escreve quando tudo estava destruído. A cidade em ruínas, o povo cativo, o povo que ficou sofrendo com miséria e fome, o futuro incerto, o caos. Mesmo assim, Jeremias diz: eu ainda tenho esperança. E por que Jeremias consegue dizer, afirmar essas palavras tão poderosas em meio ao caos, em meio à total tragédia? Porque a esperança de Jeremias não estava nas circunstâncias. A esperança de Jeremias estava em Deus. Deus é a esperança do homem. Talvez hoje o seu cenário não esteja nada fácil. Nada está dando certo na sua vida. As portas parecem fechadas, porta de saúde, porta de emprego, porta de paz, de harmonia na sua família. As respostas não chegam. Mas deixa eu te dizer algo poderoso. Deus não precisa de um cenário favorável para agir na sua vida. Deus é especialista em agir no caos. Deus traz luz no meio da escuridão. Deus abre caminho por onde não existe caminho. Deus transforma dor em propósito. Por isso, esta primeira e grande verdade desse texto de Jeremias, da lamentação de Jeremias, é que a esperança não depende do cenário, porque a nossa esperança está em Deus. Segunda grande verdade desse texto de Jeremias é que você alimenta e define o que você sente. Olha o que Jeremias diz. Quero trazer o quê? A memória, isso mesmo. Quero trazer a memória. Ou seja, Jeremias escolheu no que pensar. Porque você vai concordar comigo que a nossa mente é um campo de batalha. Por exemplo, se você só alimenta pensamentos negativos, lembranças de dor, palavras de derrota, sabe o que isso vai acontecer com a sua mente? Você vai se sentir um completo derrotado. Mas quando você decide fazer como Jeremias, trazer à memória aquilo que te traz esperança, quando você decide lembrar das promessas de Deus, quando você decide lembrar das vezes que Deus já te sustentou, quando você decide lembrar dos livramentos que você nem percebeu, algo muda dentro de você. A esperança começa a renascer. Você agora, meu querido, pode estar olhando para a sua vida. Pode estar agora acontecendo um caos, como Jeremias olhando para Jerusalém. Mas não se entregue à dor, à derrota, aos pensamentos negativos. Lembre da promessa de Deus. Traga a memória, porque você tem que alimentar coisas de bênção e não coisas destrutivas. Terceira grande verdade que aprendemos com Jeremias: Deus não desistiu de você. Você já ouviu isso muitas vezes. E se Deus te trouxe para ouvir esta palavra, assistir esse vídeo e ouvir essa expressão mais uma vez, é porque Ele está afirmando para você que Ele não, de maneira alguma, desistiu de você. Porque talvez você já tenha pensado: não tem mais jeito para mim. Eu já errei demais, eu não tenho mais forças. Eu sou um derrotado, Deus esqueceu de mim. Qual de nós já não pensamos assim? Qual de nós já não passamos por situações tão tristes, tão desesperadoras, tão caóticas, que pensamos de todo o coração desistir de tudo, desistir de tudo? Talvez eu nunca passei por isso, mas talvez você já tenha passado em até pensado em desistir da própria vida. Mas se essa foi a sua situação, ou se essa está sendo a sua situação, olhe para mim agora e escuta isso com muita, mas muita atenção. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Pensa aqui comigo. Por acaso Deus abandonou o povo de Israel no deserto durante os 40 anos de peregrinação? Você sabe que não.
E quantos milagres, quantas maravilhas poderosas o Senhor nosso Deus fez àquele povo durante aquele tempo, mesmo sendo um povo de dura cerviz. Então, meu amado, minha amada, preste atenção no que a Bíblia diz nos versos seguintes. Lamentações 3, 22 e 22 e 23. Lá está dizendo o quê? As misericórdias, repete comigo, porque eu sei que você sabe de cor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam, elas são novas a cada manhã. Em outras palavras, hoje tem misericórdia nova para você. Hoje tem graça nova para você. Hoje tem força nova para você, meu amado. Não importa o que aconteceu ontem, Deus ainda está escrevendo a sua história hoje e continuará escrevendo amanhã. Confie em Deus, coloque em Jesus toda a sua vida, porque Ele é a nossa esperança viva. E Jesus não desistiu e nunca vai desistir de você. A quarta verdade desse texto é que a dor não é um fim, a dor é um processo. Isso é que nós temos que entender. Deus não desperdiça a dor. O deserto é um lugar de ensino. O deserto é um lugar de aprendizado. O deserto não é um lugar de castigo. O deserto não é um lugar de punição. O deserto não é um lugar de esquecimento. Aquilo que hoje parece o fim pode ser, na verdade, o começo de algo muito maior. Veja as histórias bíblicas. José foi traído antes de governar. Davi foi muito perseguido antes de governar. O próprio Jesus sofreu muito antes de ser glorificado. Perceba, a dor faz parte do processo, mas não define o seu destino. Se você está passando por um deserto, se você está passando um processo de dor, peça forças a Deus. Entenda que depois você sairá desse deserto, dessa dor, muito melhor do que entrou. Quinta e última verdade de Jeremias 3:21. A esperança te faz continuar. É isso mesmo. A esperança te faz continuar. A esperança não muda tudo de uma vez. A esperança não é como o botão do nosso controle remoto da televisão que a gente muda de canal. Não gosta daquele programa, aperta o botão, passa para outro. A esperança não muda tudo de uma vez, mas a esperança te dá força para dar mais um passo. E às vezes, olha para mim agora, às vezes, tudo que você precisa hoje e agora é isso mesmo, dar mais um passo. Talvez o medo, o caos, a destruição, o deserto, a dor estão te deixando estagnado, parado, paralisado, mas você precisa acreditar na esperança viva que é Jesus e dar mais um passo, mais um dia, mais oração, mais fé, mais tentativa. E por que eu estou afirmando isso para você agora? Porque quem continua, quem persiste, quem prossegue, chega. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Se eles estivessem parados, sucumbiriam ali, mas persistiram e chegaram até a terra prometida. Se você está passando por um momento difícil, comece agora a fazer três coisas. Controle o que você alimenta na sua mente. Pare de dar voz ao seu desespero. Segundo, declare palavras de esperança. Mesmo sem sentir, declare: eu sou amado de Deus, Deus é o meu Salvador, minha esperança tem nome e sobrenome, Jesus Cristo. E em terceiro, confie no processo de Deus. Ele está trabalhando com toda certeza, mesmo em silêncio. Deus está trabalhando na sua vida. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Talvez ninguém saiba, mas Deus sabe. Deus vê cada lágrima. Deus ouve cada oração silenciosa. Deus conhece cada dor escondida. E hoje, Deus, através desta palavra, Ele está dizendo para você: não desista agora. Eu ainda estou com você e tenho um futuro maravilhosamente abençoador para você. Você quer receber isso? Essa confiança? Você quer controlar o que você alimenta na sua mente? Você quer declarar palavras de esperança? Você quer confiar no processo de Deus? Feche seus olhos.
Olhe comigo agora. Senhor, olha para cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. O Senhor conhece a dor, o medo, a angústia. Mas eu te peço, ó Deus, sopra esperança sobre esse coração. Onde há desânimo, traz força. Onde há confusão, traz paz. Onde há dor, traz cura, Deus. Levanta essa pessoa, Senhor. Mostra que ainda há um caminho, mostra que ainda há um propósito e que a história dela não termina ainda hoje. Ela vai continuar, porque a nossa esperança tem nome e sobrenome. A nossa esperança se chama Jesus Cristo, no nome do qual nós oramos. Amém. Muito obrigado, meu amado, minha amada. Se essa mensagem falou com você, por favor, compartilhe com alguém que precisa da esperança hoje. Se inscreva no canal para mais mensagens como essa. E lembre-se, enquanto há vida, há esperança e você pode abençoar alguém compartilhando essa mensagem. Deixa eu colocar aqui mais uma vez, eu sempre coloco no final, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajude a que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Não esqueça, dê o like, o joinha. Tantas pessoas assistem os vídeos, mas não sei por que não dão like. Dá o like, eu estou falando, até aparece ali, ó. Dê o like, compartilhe, para que, do mesmo jeito que essa palavra abençoa a sua vida, em nome de Jesus, possa abençoar muitos outros. Tá certo? Então, muito obrigado por você ter ficado comigo até o final e até semana que vem, se Jesus assim permitir. Até lá!